Muito bem, amiguinhos. Olha, eu sou o professor Renato Saravi, professor de Geografia, professor da Rede Municipal de Educação, e hoje a gente vai comentar aí outro assunto da Geografia relacionado aí aos seus estudos, tá ok? Bom, na aula de hoje nós vamos discutir a Comunidade dos Estados Independentes, tá? Provavelmente você já deve ter ouvido falar em algum desses países que nós vamos tocar no nome na aula de hoje, tá? Vamos lá então, ó. A Comunidade dos Países Independentes, ela tem uma sigla, tá? Que é muito utilizada no livro, inclusive no livro de vocês e também aí nas outras leituras, que é a CEI, tá? Então, uma breve introdução sobre o que é a CEI. Quando você teve um período aí da história da ex-União Soviética, né, que houve aí uma grande expansão dos seus territórios e expandiu para outros países, esses países que nós vamos tratar hoje, né, começaram a fazer parte dessa União Soviética. E quando chega ali no período da história, 1989, 1991, em que a União Soviética vai quebrando aos pouquinhos, né, vai perdendo a sua força econômica, alguns desses países começam a perceber que seria uma boa hora também para pedir a sua independência, para sair desse grande bloco soviético que existia na época, tá ok? Então vamos lá, ó. O seu slide está mostrando o seguinte: da degradação da União Soviética nascem 15 estados, portanto. Então, aquilo que a gente já comentou, né? A União Soviética se desfaz e alguns países também começam a sair dessa grande comunidade que era a União Soviética. Mesmo com a independência, há profundas ligações econômicas e militares, ou seja, países que saíram da comunidade, que saíram dessa União Soviética, mantiveram aí um pouco de ligação militar e econômica com a antiga União Soviética, hoje já chamada de Rússia. Ok? É o caso aí de vários países do leste europeu, tá? Um caso mais recente, né, o caso da Ucrânia, que mantém ainda relações político-militares, econômicas muito ligado com a Rússia atualmente, ok? Essa é a imagem, né, da Comunidade dos Estados Independentes, tá? A imagem que identifica essa comunidade. Muito bem, aqui nós temos alguns indicadores, né? Dados estatísticos desses países, né, como a área, a população, o PIB e a renda per capita, né? Tudo isso também compõe um pouco daquilo que a gente chama do IDH, tá? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Aqui a gente tem alguns indicadores do IDH, como é a renda per capita, enfim, não está contido aí renda, nem também o nível de educação. Mas muito bem, a gente pode focar em alguns países e perceber o seguinte, que a população é variada entre esses países, né? E também o PIB, né, desses países, a gente, quando compara com o restante da Europa ocidental, a gente percebe que o PIB desses países tem um número um pouquinho mais abaixo. Pouquinho não, às vezes aparece até um pocão mais abaixo, por conta do nível de desenvolvimento ainda desses países do leste europeu, que ainda tem uma ligação com o país Rússia, ok? Então aí está alguns números para você dar uma olhadinha, tá? Renda per capita. Só explicando, vamos pegar um tema desse aqui, uma coluna dessa, né? Renda per capita. É quando o país pega todo o seu PIB, né, e divide pelo número da população, você gera um número, um índice de renda per capita. Renda por pessoa, né, dinheiro por pessoa que aquele país pode oferecer para a sua população. É algo muito abstrato, né, mas a gente tem aí, por exemplo, vamos pegar o caso da Armênia. Então, a gente pega o PIB total da Armênia, a renda per capita para cada pessoa, né, a renda para cada pessoa daquele país seria de aproximadamente aí 3.770 dólares. É isso? Ok, em 2013, certo? Vamos para o próximo slide. Muito bem. Onde que essa CEI, né, quando que essa CEI foi criada? Em 1991, exatamente naquele período histórico que a gente já comentou, que foi a dissolução da União Soviética e o ressurgimento da Rússia, ok? As nações bálticas, né, conhecidas hoje como Estônia, Lituânia e Letônia, se afastam das demais e se aproximam mais da Europa ocidental. Tanto é que um dos pré-requisitos, né, já trazendo um pouquinho mais para a atualidade, um dos pré-requisitos para esses três países entrarem dentro da comunidade europeia foi exatamente esse afastamento da Rússia, né, deixar de lado esse passado de economia planificada, de economia mais socialista e voltar os olhos agora para um mundo mais desenvolvido, que é o caso da Europa ocidental. Então, esses três países hoje fazem parte aí da comunidade europeia, da União Europeia. Okay?
Objetivo inicial, bom, criar uma federação, né? Qual que era o objetivo então da CEI? Vamos focar nisso. O objetivo inicial era criar uma federação para substituir o antigo regime autoritário soviético, dar mais liberdade política, econômica. A gente comentou de economia planificada, é quando o Estado, né, o governo, ele ali dita como que vai ser a economia de um país, congelando o preço, estabelecendo aí distribuição de renda para a população, enfim, uma série de situações em que o governo determina como vai ser o andamento da economia, com pouca ou quase nada liberdade econômica, ok? Contudo, né, enfim, apesar dessas ideias, né, de criar um regime mais aberto, né, fugir desse regime mais controlador da ex-União Soviética ou da Rússia, as divergências internas, né, não possibilitaram esse plano inicial. Porque como foi separando, né, vários estados em um grande estado soviético em vários países, né, a comunidade dos estados independentes, foi comum que disputas internas acontecessem. Então, apesar de ter uma grande vontade, os problemas internos eram um pouco maiores do que essas vontades gerais da economia, da política, enfim. Ok? Então, essa imagem aqui, ó, que a gente está vendo das bonecas russas aí, né, mostra a Rússia, né, se abrindo e de dentro da Rússia se separando vários outros paísezinhos com a intenção de formar uma nova independência, um novo país. Ok? Aspectos físicos, né, um pouquinho mais aí da geografia física, a geografia natural desse grande território que é a Rússia, a ex-União Soviética e hoje países independentes. Como a gente já viu em algumas aulas passadas, né, localizada nos continentes europeu e asiático. Então, a Ásia, ela contempla parte da Rússia, parte da ex-União Soviética, e a Europa também, né, tem um pouquinho ali da Rússia, da antiga ex-União Soviética. Então, quando a gente fala, bom, faz parte da Europa e da Ásia, é porque o país é gigante mesmo, é grande o suficiente para estar contemplado em dois grandes continentes. Okay? A região apresenta um inverno bastante rigoroso, porque está numa latitude bem próxima ali, né, do Círculo Polar, a extremidade da Rússia, né? Mas estão em latitudes em que o calor já não é tão evidente assim, então a temperatura tende a ser um pouquinho menor. Okay? Deixando os rios e solos, às vezes, né, durante o inverno, coberta de gelo, ou rios congelados, o solo congelado, que impede o quê? Impede a produção agrícola, por exemplo. Então, alguns desses países são totalmente dependentes de importação de produtos primários, como é o caso de alimento. Tá? Ali embaixo, ó, dificultando a prática, né, o que a gente acabou de dizer, a prática da agricultura e também do transporte. Então, a agricultura fica prejudicada por conta do inverno rigoroso e o transporte também, por conta, claro, rodovias, ferrovias ficam impossibilitadas de serem utilizadas. Aqui na imagem a gente tem as altitudes, né? Então a gente tem áreas de planície, planalto e grandes elevações montanhosas. No caso aí da Rússia, ou desse grande território da ex-União Soviética, que hoje contemplam os países independentes, a gente tem mais ao sul algumas elevações montanhosas, tá? Que são aí evidentes em alguns países ali da região mais extrema do sul desse continente, ok? Vamos para o próximo aí. Muito bem, a Federação Russa, né? Vamos falar hoje do que é o país, né? O Estado russo, né? Já depois de 91, lembra que em 91 acaba a União Soviética e passa a ser chamada novamente de Rússia, né? Oitavo país mais populoso do mundo, tá? Cerca de 143 milhões de habitantes, baixíssima densidade demográfica. O que isso quer dizer? Como ele tem um tamanho muito grande do seu país, né? O seu país tem esse território gigantesco, a população é pouca comparado com o tamanho do território. Então, quando a gente divide o número da população pelo território, dá um espalhamento bem pequeno dessa população. A população fica geralmente concentrada nas grandes cidades, como é o caso da capital, Moscou. Enfim, então quando a gente estuda um pouco dessa densidade demográfica, na Rússia esse número vai ser bem pequenininho, ok? Renda per capita de $10.440, expectativa de vida de 65 anos, taxa de mortalidade infantil de 16%, comparado aos países desenvolvidos, esse número de mortalidade infantil é muito alto, tá? Em alguns países da Europa, esse número chega a 3%, 4%, 5%.
de taxa de mortalidade infantil, tá ok? Expectativa de vida, 65 anos também, comparado aos países europeus, que apresentam aí 75, 76, 78 anos de expectativa de vida, a gente percebe que a Rússia ainda está num atraso de desenvolvimento, ok? Problemas atuais, baixa produtividade, envelhecimento da população, má condução da transição econômica, da economia de mercado, né? Passando de uma economia muito daquela época da União Soviética, que tinha muito controle do Estado, até passar para um sistema capitalista mais libertário, com novas aberturas possíveis, né, para o país. Então eles têm ainda uma má administração, má condução dessa nova transição aí. Aumento do desemprego. Bom, quando a gente fala de envelhecimento da população, isso é um problema quase que comum aos países que estão se desenvolvendo, que entraram no ritmo de desenvolvimento. Porque a população vai envelhecendo, a população mais jovem não se interessa, ou o número de filhos por casal tende a diminuir, então o envelhecimento da população tende a ser um problema, porque vai faltar gente ali mais nova para trabalhar, para tocar o país para frente, para gerar mais riqueza, ok? Daí ali do lado estão contidos os problemas econômicos, né, que é baixa produtividade e envelhecimento da população, e aqui no quadrado vermelho abaixo favorece né, o crescimento de grupos criminosos, né, porque quando você concentra muito, né, a economia, você gera esse tipo de situação em países em que a liberdade não é tão aberta assim, a liberdade democrática não é tão evidente e a economia também não é tão aberta assim, ok? Muito bem, a Rússia, divisão interna e conflitos, né? Como a Rússia voltou a ser Rússia, né, em 91, alguns países, principalmente aqui no caso do sul da Rússia, né, onde a gente percebe ali alguns pontos de problemas relacionados à fronteira, a gente percebe que esses países ali, essas localidades, melhor dizendo, ao sul da Rússia, sempre tiveram uma etnia própria, uma cultura própria, uma língua própria. E quando eles perceberam essa dissolução da União Soviética, eles perceberam que poderia ser a sua chance de conseguir um território independente também e buscar aí uma cultura, um reconhecimento internacional. Então veja só, Estado multinacional. O que isso quer dizer? Composto por várias etnias e nacionalidades. Então a Rússia tem essa extensão gigantesca e claro que não pode haver apenas uma etnia dentro desse continente, desse território gigantesco, né? Então, claro, existem várias etnias, várias populações com culturas diferentes. E quando, de novo explicando, quando houve a separação da União Soviética, ou a dissolução da União Soviética, esses pequenos territórios começaram a querer aí a sua independência, a formação de um país, né, com língua, hino, enfim, cultura própria, ok? Então começam a surgir o que a gente chama de movimentos separatistas, né? Geralmente não são movimentos oficiais do governo, são movimentos paralelos ao governo, que buscam aí, de fato, o seu reconhecimento e que a gente tem que ponderar, né? De fato, existiam aí uma cultura secular, até milenar, dentro aí desse grande território, e que eles buscam esse movimento separatista, né? De formar seu próprio país, ok? Muito bem, um desses países que a gente pode comentar é a Chechênia, tá? Predomina a etnia chechena, a religião islâmica sunita, então a gente já percebe que ali dentro da Rússia e mais próximo da Europa, a gente já tem uma religião um pouquinho que difere da mais disseminada dentro da Europa, que é a cristã. Okay? Região estratégica para a Rússia devido ao oleoduto utilizado para a exportação de petróleo, então tem alguns países que são primordiais aí na questão energética, tá? São países que às vezes não exploram o gás, o petróleo, mas em que o gasoduto russo passa por ele. E é claro que a Rússia vai querer ter o controle desse país para que nada de errado saia aí nas suas exportações e importações relacionadas ao petróleo. Okay? Isso é um caso recente que aconteceu aí na Ucrânia, né? Só puxando um pouquinho para a nossa atualidade. Muito bem, em 91, declaração de independência da Chechênia, naquele momento ali de rompimento, dissolução da União Soviética. Em 94, inicia uma guerra na qual a Rússia mantém seu controle sobre a Chechenice. A gente percebe que aquela disputa antiga, né, da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, ela acaba em 89, quase ali em 91 também. E fica um vácuo de poder
nesse território, né? Não fica ninguém controlando esses territórios, no caso Estados Unidos ou a União Soviética. Então, de fato, quando há um vácuo de poder, alguém tem que ir lá e ocupar. Nesse caso é a Rússia que foi e, de fato, tenta controlar o que se passa dentro da Chechênia, ok? 1999, novos conflitos armados entre russos e chechenos, ou seja, uma disputa ainda recente dentro da nossa história, tá? Aí na passagem do século XX para o século XXI, e a gente começa a perceber, poxa, será que no século XX, XXI, final do século XX, ainda tem conflitos relacionados a essa questão separatista no mundo? Sim, né? E de fato, a gente tem ainda países que entram em conflito por conta de território, tá? De tomada de território dentro ali da Europa, da Eurásia, que é a divisão ali Europa e Ásia, ok? Muito bem. Vamos falar agora um pouco aí da comunidade dos países independentes na Europa Oriental, ok? Vou falar um pouco da Ucrânia, que é um país que chamou atenção aí nos últimos anos, 2013, 2014, por conta de questões mais atuais. Olha só, é o segundo país mais populoso da comunidade dos países independentes, terceiro em produção econômica do bloco, possui os solos mais férteis do mundo, um dos mais férteis do mundo, né? É um país bastante industrializado. Isso chama atenção, tá? Quando a Ucrânia ela tem essa potencialidade de produção, de industrialização, chama atenção tanto do lado europeu quanto do lado russo, tá? E a Ucrânia ela está em desenvolvimento. E a Ucrânia aí no século XXI ela já tenta voltar os seus olhos, suas negociações mais para a Europa. E claro, a Rússia não queria perder esse grande parceiro, tá? Então, a partir desse conflito, desse jogo de interesse em que a Rússia invade a Ucrânia, parcela parte ali da Ucrânia, a Ucrânia mais a leste, tá? Isso é uma questão mais atual, mas que vale mencionar na aula de hoje. Muito bem, a Moldávia, pouco industrializado, grande dependência econômica da agricultura e pecuária, então a gente percebe, quando a gente fala pouco industrializado, então a economia tem que ser de algum desses setores, né? Setor primário, secundário e terciário. O primário, produção de matérias-primas, produção agrícola, o secundário é a industrialização e o terciário, setor de comércio e serviços, ok? Então a gente percebe que a Moldávia ainda está num sistema de agricultura e pecuária, o primeiro setor, ou seja, pouco desenvolvido ainda. População majoritariamente rural. Quando a gente percebe que a população é da maioria, né, a maioria vive na zona rural, a gente percebe que as cidades ainda não têm uma grande importância para esse país, né? Talvez não se desenvolveu ainda a ponto de atrair a população do campo para a cidade. Muito bem, a Bielorrússia, né, ou Belarus, grande dependência econômica da Rússia, então a gente tem aí, como caso desse país, que depende ainda do seu antigo, né, tutor, vamos colocar assim, né, na época da União Soviética. População menor que 10 milhões de habitantes, ou seja, é menor que boa parte dos estados aí do Brasil. Possui uma razoável industrialização e uma renda per capita de $5.700. Quando a gente compara isso com o restante da Europa, é muito pouco. Então, uma distribuição de renda muito abaixo. Então, uma população que sofre aí com renda, ok? A sudeste da Europa, né? A gente está dividindo aí em questão geográfica, né? A gente está fazendo essa divisão, agora a gente parte para o sudeste da Europa. A gente tem o caso da Geórgia, tá? Movimentos separatistas ainda é constante, principalmente na região Ossétia do Sul e na Abcásia, tá? Então, quando você olha ali no mapa, você percebe que é uma região fronteiriça, que chama atenção ainda por conta de estar na fronteira, o país Rússia não quer perder essa situação de controle. Então, claro, né, gera conflitos. População de aproximadamente 4,5 milhões de habitantes. O país se afastou da CEI, da Comunidade dos Países Independentes, e regressou aí mais voltado talvez por uma pegada mais russa, tá, de um auxílio mais russo. Em 2009, devido a atritos já com a própria Rússia, né, com quem ele ainda mantinha parceria, o país saiu do grupo novamente. Então, a gente percebe que se muda de governo, você tem outras situações, né, que se voltam mais para a Rússia, voltam mais para a Europa. E por que fica esse jogo entre Rússia e Europa? Porque a Europa oferece, de fato, uma visibilidade maior para o mundo, né? Quando você entra para a comunidade europeia, você tem que ter ótimos índices sociais, por exemplo, para adentrar nesse seleto grupo. Então, quando você
tem essa pretensão, toda a Europa te dá o auxílio, né? Auxílio de crescimento social, econômico, educacional, para que seu país cresça e você pertença a esse grupo da União Europeia. Então, de vez em quando você vê alguns países mais voltados para a Rússia, mais voltados para a Comunidade Europeia, para a União Europeia. É muito comum essa troca de visão. Muito bem, vamos falar de outro país ali que está na fronteira sul ali da Rússia, tá? Que é o caso da Armênia. Precária situação econômica, tá? Dificuldade de transição da economia planificada, que é aquela economia muito controlada pelo governo, para uma economia de mercado, uma economia mais aberta, em que você pode fazer o seu negócio, você pode montar a sua empresa e não depende mais apenas do governo. Dependência externa para suprimento de fontes de energia, ou seja, ela depende de recursos energéticos de fora do seu país. Tá? Então, para ela ter aí suas termoelétricas funcionando, ela precisa comprar aí matéria-prima de outro país para que isso continue funcionando. Problemas políticos, né? Conflitos militares na região ali do Azerbaijão, também ali no sul da Ásia, movimentos separatistas na República Nakhicheva, né? Um nominho bem complicado que foge do nosso cotidiano. Mas uma curiosidade sobre a Armênia aqui para Campo Grande. Campo Grande recebeu uma comunidade da Armênia muito grande aí no final do século XX, no final do século XIX para o século XX, né? Nossa comunidade armênia aqui em Campo Grande é bem constante. Tá? Outro país ali que faz fronteira com a Armênia é o Azerbaijão. Tá? Possui grandes reservas de petróleo, então isso chama a atenção, claro, da Rússia, né, que não quer perder esse controle dessa fonte de energia ainda primordial nos dias de hoje. Apesar da riqueza, o país é mal administrado. Né? Você tem aí, pode ter questões administrativas que fogem de um crescimento econômico, de desenvolvimento social. Conflitos militares com a própria Armênia, que a gente acabou de comentar. Então veja que são países pequenos, que estão próximos, lutam por centímetros de território, onde tem uma fonte de energia, onde tem petróleo. Então a luta ali é constante, não só por território, mas também tem a questão étnica, né? Toda a questão cultural, disputa religiosa também. Enfim, são vários problemas que surgiram e que assim, ninguém pensou na hora de separar. Quando esses países foram se separando, ninguém pensou nessa questão aí de economia, de desenvolvimento, quem vai cuidar de quem, será que a gente vai se ajudar? Enfim, a gente ainda tem esse tipo de situação. Muito bem, a comunidade dos países dependentes na Ásia Central. Baixo padrão de vida, né? Baixo padrão de vida, quando ele coloca essa informação, é que a gente tem aí um IDH muito baixo, né? Educação baixa, distribuição de renda muito baixo e uma expectativa de vida também um pouquinho mais reduzida. A agricultura e mineração são bases econômicas, ou seja, perceba de novo que é uma agricultura, que é uma economia ainda primária, né, que está relacionada muito ao campo. E a população é predominantemente islâmica, né, que foge aí muito do comum da Europa, inclusive da Rússia, né, da capital, que tem uma cultura religiosa mais voltado aos cristãos, né, religião católica ortodoxa, no caso da Rússia, certo? Cazaquistão. Grande reserva de petróleo, melhor padrão de vida da região, apresenta aí uma qualidade de vida um pouquinho melhor do que os outros países da Ásia Central. E a renda per capita é superior a $8.000, ou seja, você já percebe que dos outros países aí, que está numa média de 5, 6, ele já tem aí uma riqueza um pouco maior distribuída para a sua população. Quando a gente percebe ali no mapa, né, fica bem realmente na parte bem central do continente asiático, tá? Muito próximo ali do Mar Cáspio, enfim, você tem uma região centralizada da Ásia. Muito bem, amiguinhos, olha, essa foi a nossa aula de hoje sobre comunidade dos Estados independentes e, enfim, fica aí a recomendação de leitura da parte do livro e eu me despeço aqui, bons estudos e a gente se encontra na próxima. Muito obrigado!